Olá, é com muita alegria que hoje nós inauguramos na nossa Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba o nosso canal para comunicar com casais e famílias. É o programa Edificando Famílias. Eu estou muito feliz com mais essa conquista nesse tempo da nossa comunidade. Começamos para não parar mais. Através desse canal, você que é membro da nossa comunidade também poderá utilizar essas palestras, mensagens, para poder abençoar outros casais que estão passando por conflitos e dificuldades. A nossa comunidade dispõe de 12 casais treinados com todos os cursos que nós temos do Ministério para que possa abençoar a sua vida. A pessoa que vai conduzir todo esse projeto é o nosso pastor Lauro Quinteiro, juntamente com a sua esposa Fernanda. Hoje nós estamos inaugurando e eu estou muito feliz. Pastor Lauro e a sua esposa Fernanda está à sua disposição para que você possa ser abençoado. Também você vai receber um telefone, um WhatsApp de comunicação para qualquer necessidade e aconselhamento. Com filhos, conflitos de relacionamento, criando filhos à maneira de Deus, finanças, nós estamos à sua disposição. Seja bem-vindo no programa Edificando na Família e fique agora com o nosso pastor Lauro e a sua esposa Fernanda, que irá conduzir esse programa. Um abraço e Deus abençoe a sua vida. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nós somos o Ministério Edificando Famílias da Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. E nós estamos hoje iniciando o nosso primeiro programa, Edificando Famílias. Esse programa, ele tem como objetivo trazer os princípios bíblicos que nós aprendemos muitas vezes de forma prática e também mostrar como nós podemos apresentar de forma natural com relação às situações ocorridas no dia a dia da nossa vida. Como nós, como famílias cristãs, podemos responder às situações que ocorrem ao nosso redor no dia a dia. Nosso ministério, ele é um ministério para famílias da igreja e tem como objetivo o fortalecimento e a restauração da família. Nós aplicamos princípios bíblicos, éticos e morais e orientamos as pessoas, as famílias a viverem de forma a agradar a Deus. Nós sabemos e nós acreditamos, na verdade, que a família sem a proteção divina e sem os princípios éticos e morais, elas não se sustentam. Nós temos como uma missão restaurar vidas e restaurar relacionamentos. Quando nós falamos em restaurar vidas, é restaurar a vida das pessoas de forma que ela possa encontrar a sua verdadeira identidade. Identidade como homem, identidade como mulher, identidade como marido, como filho, como filha. E também, quando a gente fala em restaurar relacionamentos, é restaurar os relacionamentos relacionamento entre o marido e a esposa, relacionamento de pais e filhos, relacionamento entre irmãos, relacionamento de uma forma geral. E principalmente o nosso relacionamento com Deus. Nós procuramos e incentivamos e orientamos de forma que as pessoas possam ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, os objetivos do nosso ministério, nós utilizamos alguns recursos. Um dos nossos recursos são os cursos que ministramos. Temos cursos voltados para casais, cursos voltados para a educação de filhos, cursos na área financeira, curso na área de cura interior, de cura de restauração do seu próprio coração, da sua intimidade com Deus, curso para homens e curso também para mulheres, que nesse caso é ministrado pelo Ministério Feminina aqui da nossa igreja. Também temos aconselhamento com os casais, aconselhamento e acompanhamento. Casais que nos procuram para que sejam aconselhados e que sejam acompanhados em algumas dificuldades. Os casais do ministério fazem esse trabalho também. E também, por último, nós temos alguns eventos, como encontro de casais, alguns cultos especiais, atividades extras que fazemos com o objetivo do quê? Que as pessoas possam ter um relacionamento melhor entre eles, entre o casal, e um relacionamento melhor com ela, com Deus.
Nessa noite estaremos aqui conversando um pouco. Eu queria estar quem está com a gente, os casais que estão presentes com a gente nessa noite, é a Fernanda, minha esposa, Reginaldo e Ana Paula. Boa noite, eu sou Reginaldo, casado com a Ana Paula. Nós fazemos parte do Ministério de Famílias. Estamos aqui para juntos batermos um papo sobre como estar, né, esse tempo de pandemia em família. E também o pastor Marcinho e a Adriana. Boa noite, boa noite, vocês estão aqui, é um privilégio imenso a gente poder fazer parte desse projeto e de alguma forma, direto ou indiretamente, a gente poder somar, com ajudar as pessoas e também se aprender cada dia como lidar com essa situação entre família versus coronavírus. Então, desde já, peço fique conosco, curta aí o nosso canal, no canal da nossa igreja, esse trabalho do Ministério de Família, que é um trabalho edificante, é um trabalho sério, que as pessoas realmente se envolvem e cuidam e se preocupam com as famílias da nossa comunidade. Deus abençoe você desde já. Eu não me apresentei no início, o meu nome é Lauro, sou o pastor Lauro, pastor responsável pelo Ministério de Famílias da nossa igreja, da Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. Hoje nós vamos conversar a respeito de famílias versus coronavírus. As dificuldades e oportunidades que surgiram no meio de todo esse tempo que estamos enfrentando. Todas as famílias estão experimentando algo inédito em sua história. Uma pandemia nessa proporção era algo inimaginável, mas agora é real e afeta emocionalmente todos os indivíduos, desde os pais, com muitas preocupações pertinentes, até os filhos, onde muitos deles não conseguem entender exatamente o que está acontecendo. Uma mistura de sentimentos, muitas vezes provoca reações negativas na família. Mas como enxergar por outra ótica e tirar o foco das dificuldades e colocá-lo na oportunidade única que estamos tendo? É sobre isso que vamos conversar nesta noite. E para iniciar nossa conversa de hoje, eu queria lançar aqui uma primeira pergunta, um primeiro questionamento para os nossos convidados aqui com a gente. Como foi ou como tem sido o impacto em sua família com todo esse processo que estamos vivendo há mais de 130 dias, passando mais tempo em casa com a família, além do que, em muitos casos, as pessoas estão trabalhando no home office. Foi algo natural e tranquilo ou gerou algum desconforto? Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Ana Paula. Como meu esposo falou, é um privilégio para nós também estarmos aqui nesse bate-papo. Não é fácil, mas para a honra e glória do Senhor, a gente pode compartilhar um pouquinho do que está sendo a nossa vivência. Não foi fácil, não foi natural, porque nós não esperávamos, apesar da Bíblia nos dar muitos indícios de que essas coisas vão acontecer, a gente sempre acha que vai ser distante, que vai ser lá na frente, e nos pegou de surpresa, quando nós menos imaginávamos, estávamos em casa, trancados, sem poder sair e sem sabermos ao certo o que era que iríamos enfrentar nos próximos dias. Mas para a honra e glória do Senhor, hoje a gente vai poder compartilhar aqui nessa noite que Deus é maravilhoso, é grandioso, e quando a gente aceita Ele, quando Ele está no nosso meio, na nossa casa, quando a gente tem ferramentas das quais a gente pode se valer, das quais a gente pode usar para que todos os nossos problemas sejam... A gente não vai deixar de ter problemas, mas a gente pode diminuir, de uma certa forma, o impacto desses problemas na nossa família. Então, não foi natural. Tivemos que nos adaptar, tivemos que fazer uma série de mudanças na nossa rotina, mas, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui e, com certeza, temos bastante coisa para compartilhar sobre tudo isso. Na verdade, pegou todo mundo de surpresa. Na verdade, nós já estávamos escutando sobre esse coronavírus que estava vindo lá da China, mas todo mundo falava, o Brasil é um país tropical, não vai chegar aqui, nós vamos estar isento desse vírus, e daqui a pouco o vírus chega ao Brasil e ele se expande de uma forma muito grande,
rápida, né? Acaba pegando algumas capitais principalmente. E quando todo mundo se deparou, lá no início do mês de março, a primeira morte, e daqui a pouco teve que mudar tudo, né? Eu me lembro no dia 15 de março, que foi o nosso último culto presencial na igreja, e naquela semana veio, né, um ofício que nós não poderíamos ter mais o culto presencial na igreja, né? Então pegou todo mundo de surpresa, quem imaginar? E aí, de lá para cá, uma semana, 2 semanas, são 30 dias, e hoje já se passaram 130 dias. O impacto é muito grande, né? O impacto na sociedade, o impacto na família, e pegou todo mundo de surpresa, ninguém contava com isso. Se eu olhar para dentro das nossas casas, nós tivemos que mudar tudo. Nós vínhamos num ritmo aceleradíssimo, né? Acelerado, com várias atividades, com várias funções, no trabalho, com o ministério, né? Um estudo, enfim, várias coisas, e de uma hora para outra você se fica sujeito de um vírus e não pode mais cumprir com algumas funções. Então não foi fácil para ninguém. Nós estamos adaptando, porque todos os dias tem algo novo, todos os dias tem informações novas, mesmo sabendo de tudo que está acontecendo. Mas nós tivemos que mudar, sim. Teve alguns impactos relevantes, né, no convívio na família, na administração do lar, na administração do trabalho. Então isso, com certeza, houve algum impacto e continua, né? E o reflexo, ele não vai ser momentâneo, o reflexo ele vai ser por um período longo, contínuo, até as coisas voltando ao normal. Isso que você comentou é bem real, né? Quando começou todo esse assunto, a gente tinha essa visão de que, como a gente é um país tropical, isso tudo não teria essa abrangência que tem hoje. Mas, na verdade, nós estávamos enganados e a situação era muito mais crítica do que a gente pensou que seria há alguns meses atrás, né? E isso realmente tem causado desconforto até hoje e algumas adaptações que ainda estão sendo feitas, né? E ainda serão feitas no futuro breve ou no futuro até mais um pouco distante. Com certeza, para todos nós, não foi algo tranquilo, e como para todas as famílias, não foi algo tranquilo e natural. Isso gerou algum incômodo. Na minha família gerou incômodo, acredito que na família de vocês também gerou incômodo, como na família de muitas pessoas que estão nos assistindo. Mas como lidamos com isso? Como a gente conseguiu, ou como estamos conseguindo viver de forma harmoniosa em meio a toda essa dificuldade que nós estamos tendo que superar, nós estamos tendo que adaptar. Já adaptamos muitas coisas, com certeza, mas ainda tem outros que ainda teremos que nos ajustar. Como estamos vivendo de forma harmoniosa? Essa é a grande questão. Essa forma harmoniosa, muitas vezes, ela pode gerar até um pouco de conflito dentro de casa, né? Porque esse vírus ele mexeu diretamente e indiretamente com cada um, então, em qualquer fase, mesmo no começo, agora principalmente. E uma coisa que eu pontuo aqui é o apoio mútuo e o respeito entre as diferenças, porque é nesse momento, né, de viver harmoniosamente que a gente precisa respeitar um o outro e o espaço um do outro. Porque quando nós estamos convivendo de uma maneira normal, de 132 dias atrás, saímos cedo, chegávamos à noite, né, e tranquilamente convivia só aquele período da noite. Vivendo juntos com filhos, com marido, esposa dentro de casa, harmoniosamente, primeiro de tudo, a gente tem que apoiar um ao outro e respeitando as diferenças. Quando nós o apoiamos, porque algumas pessoas, o que pode acontecer? No meu caso, ou no caso da minha esposa, ou você que está assistindo, você está com a sua esposa ou seu marido, são diferentes. Alguns são mais preocupados, outros mais ansiosos, outros ficam nervosos mais rapidamente e acaba descontando, falando algo que pode machucar, que pode ferir, porque isso é tudo de forma da pressão que a gente vive. Então, em vez dessa forma harmoniosa, primeiramente
eu acho que tem que apoiar um ao outro, respeitar um ao outro, respeitar o espaço um do outro e, sem sombra de dúvida, o convívio entre o amor, entre as forças um ao outro, eu acho que é o mais importante dentro de um convívio familiar. Eu acho que o respeito e o apoio tem que ser a diferença nesse princípio, nesse momento, porque nós somos diferentes, nós pensamos diferente, nós agimos diferente, e eu acho que um respeitando o outro, ajudando o outro, eu acredito que vai colaborar nessa forma harmoniosa de viver entre pais e filhos, entre marido e esposa. Eu acredito que isso pode somar. Márcio, sabe que dentro disso que você está falando, eu queria dar 2 exemplos práticos, né? Então, logo no início da pandemia, como nem todos nos conhecem, nós temos 2 lindos filhos, né? Que com certeza assistirão depois o programa também. Então, o Isaac, que tem 11 anos, e o Daniel, que tem 7 anos. E nós detectamos logo no início essa questão da falta da harmonia, né, dentro do nosso lar. Então, o quanto nós precisaríamos trabalhar essa questão entre os 2, principalmente. E aí nós nos voltamos aos cursos que nós já tínhamos feito aqui na igreja, aos cursos que nós ministramos na igreja, e começamos a pensar como é que nós vamos trabalhar essa questão do respeito e da harmonia, agora mais do que nunca, porque isso sempre foi necessário. Mas convivendo 24 horas, 4 pessoas na mesma casa, nós precisamos conversar com os nossos filhos, né, que ainda são crianças, duraram muito tempo e até hoje tem dúvidas do que é tudo isso que está acontecendo, né? E brigas normais que eu imagino que tem em todas as casas, talvez nas de vocês não, porque as suas já são adolescentes, então as brigas são diferentes, apesar delas existirem, né? Mas existem. Mas lá ainda são brigas bobas, né? Brigas porque um comeu mais do que o outro, almôndega, briga porque o canal da televisão não está agradando, então brigas comuns ali do dia a dia, porque pegou o brinquedo do irmão e está brincando e não está cuidando direito, mas isso no dia a dia vai minando a harmonia dentro do nosso lar, porque eu e meu marido, nós continuamos trabalhando, né? Eu em home office e ele manteve o trabalho em home office, porque ele já fazia isso, então ele já está bem mais acostumado, né, com essa vida trabalhando em casa. E aí nós chamamos os meninos, conversamos com eles e usamos o nosso próprio exemplo. Então, o Regi, tem 7 irmãos, né? E eu tenho 4. E eu tenho uma irmã, a Helena, e nós somos muito ligadas. E desde a infância, nós sempre fomos muito parceiras, né? Então, eu comecei a contar um pouquinho para os meninos da nossa história de vida, eu e a minha irmã. E hoje, nós 2 temos famílias, nós 2 somos casadas e podemos partilhar a nossa vida. Confiamos uma na outra. E essa história mexeu com eles de alguma forma. Mas algumas questões ainda estavam desajustadas, né? E aí a gente começou a se perguntar, mas e agora? Se eu começo a repreender meu filho em plena pandemia, ele vai ficar com a cabecinha aí mais, né, atormentada. Imagina, talvez eu tenha que deixar ele fazer agora o que ele quer, porque a gente já está enfrentando um monte de problemas. E aí nós paramos e pensamos, não, o que a Bíblia diz, né? Eu vou olhar minha cola aqui, olha. Em Provérbios 29, 17, a Bíblia diz o seguinte: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. E em 22:6, ela diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, nós entendemos aqui que disciplina aqui não está falando de correção física, não está falando de você sair gritando com seu filho, você sair, né, batendo mesmo no seu filho, não. A disciplina aqui, ela está dizendo que é um ato de educar, não de castigar. Então, nós tivemos esse cuidado de não educar na hora do conflito, de não repreender na hora que aquele problema estava acontecendo, mas de esperar as coisas acalmarem, chamá-los e falar, olha, aquilo que aconteceu, não é assim que nós aprendemos, né? Não é assim que Jesus faria, né? Como é que Jesus faria? Então, eu acho que nós alcançamos aí um nível melhor de harmonia, se eu posso dizer, ensinando e reforçando com eles o
que é respeito, né? Então é a dica que eu deixo aí para quem tem filho pequeno, né? Às vezes você fala, mas eu já ensinei tudo o que eu precisava. Mas ensine novamente, volte, né? Fale novamente. O que é harmonia, o que é respeito? Como é uma casa em que Jesus habita, em que o Espírito Santo mora? E aí a gente vai trabalhando os itens necessários, né, com os nossos filhos. Mas da forma que você disse para filhos pequenos, eu tenho 2 filhas adolescentes, uma de 16 e a outra de 13 anos. E existem os conflitos, não iguais, mas existem conflitos também. São outras esferas de conflitos. Mas o reforço que a gente tem que passar para os nossos filhos com relação à instrução e à correção é muito importante. A gente tem que sempre reforçar realmente, independente da idade. A gente não pode, né, simplesmente ensinar uma vez e querer que o nosso filho, depois que ele aprendeu aquela primeira vez, ele haja certo o tempo todo. Não é assim que funciona, não é exatamente dessa forma que funciona. Porque as situações que ocorrem são diferentes. Essa situação que está ocorrendo atualmente, ela é bem diferente do que há um tempo atrás. E como ele está reagindo a isso? Então a gente tem que reforçar a correção, reforçar a instrução e não simplesmente o castigo, né? Como a gente fala, vou castigar meu filho, vou fazer, não. É a disciplina de forma correta, é ver o que está acontecendo, entender o porquê está acontecendo aquela situação e então chamar para o caminho correto novamente, tirar proveito da situação, porque isso tudo vai sendo armazenado no coração dos nossos filhos e eles logo mais vão saber tomar as decisões corretas, de forma inteligente, de forma a não ferir o seu irmão nem o seu próximo. Quando ele estiver, de repente, no trabalho, numa empresa, fora, ele vai saber tomar as decisões corretas. E isso começa do lar desde cedo, né? Esses reforços positivos, a orientação, a educação de forma bem coesa e repetitiva, né? A gente não pode desistir, tem que ser persistente. Nós, como pais, temos um papel. Esse papel é fundamental na vida dos filhos. E não importa exatamente a idade, né? Como os filhos do Regi e da Ana Paula são pequenos, os nossos, né, já são adolescentes, do Marcinho e da Adriana já são filhos mais adultos, jovens, né? Mais jovem um pouco. Mas a orientação e a disciplina e a correção não tem idade. Isso é um componente que nós, como pais, devemos levar adiante. Quando você falou do respeito, Marcinho, você consegue dar um exemplo do respeito dentro de casa? Como que tratar a questão de respeito? Como que é respeitar o outro dentro do lar? Respeito é a gente olhando pela ótica de respeitar, por exemplo, cada um tem os seus sentimentos, as suas emoções, né? E muitas vezes um pode estar mais abalado que o outro. Então, quando eu falei em reforçar o apoio, você não, onde a Ana colocou lá, de não disciplinar ou julgar. Nesse caso, quando você apoia, respeitando o sentimento, as emoções, sem julgar, porque cada um é diferente. E lá em casa, o respeito, por exemplo, é no nível de educação, porque nós fomos educados de uma maneira diferente do que eu educo a minha filha hoje, as minhas filhas. A diferença é esse novo mundo contemporâneo que nós estamos vivendo. Mas o respeito entre marido e esposa, entre esposa e marido, filho e pai e filho, é realmente respeitar. Assim, o que a palavra de Deus ensina, né? Que os filhos têm que honrar os seus pais para que seus dias sejam prolongos na terra. Filhos, não ireis os vossos pais, não ireis os nossos filhos, né? Então, assim, isso a gente diariamente vigia essas coisas, porque a filha mais velha, ela já tem 18 anos, então ela já tem uma formação um pouco mais madura, que ela teve um pouquinho de experiência de sair para a faculdade, começou a fazer a faculdade fora, aí teve que voltar para fora. Então ela chegou lá fora a sentir como que é um pouco a experiência lá fora, por pouco tempo. Foi por pouco tempo,
mas ela voltou para casa e retornou. E quando chegou em casa, a casa da mãe e do pai sempre vai ser a casa da mãe e do pai daquele jeito. Aonde ela estava, ela tinha que respeitar o espaço da outra pessoa que ela estava convivendo. Então, assim, se você está lá na outra casa, convivendo com outras pessoas, aquilo que nós temos de bagagem, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós educamos, agora está na sua bolsa. Nós enchemos a sua bolsa, você saiu agora. Agora você tem que abrir a bolsa e colocar em prática esse respeito de educação, né, de gentileza, né, de respeitar a idade, o mais velho, o espaço da outra pessoa. Então é esse fundamento de respeito que nós não podemos deixar de existir. E uma oração que eu faço todos os dias na minha casa é que a minha casa seja um pedacinho do céu. Quando a nossa casa é um pedacinho do céu, ali há harmonia, ali há respeito. E graças a Deus, lá no nosso lar, nós não vemos palavrões, nós não vemos desavenças. Lógico que tem hora que você tem que disciplinar, tem hora que você tem que corrigir, você tem hora que chamar a responsabilidade como o pai, como o homem da casa, você tem que chamar e falar, senta, vamos conversar e vamos alinhar. E aí, esse também é uma parte do respeito. Quando você senta, alinha, corrige e segue. Esse aí é um ponto de vista do respeito. Muito bom. E também o respeito assim na questão do casal, né, do marido e da esposa. Por exemplo, as pessoas, tanto o marido ou a esposa tem tempo diferente, reações diferentes com a situação que nós estamos vivendo, né? Eu reajo de uma forma em meio a tudo aquilo que está ocorrendo. Eu tenho o meu jeito de reagir e tenho o meu sentimento do mundo que está se passando. É diferente da minha esposa. Ela tem o sentimento dela, ela tem o jeito de reagir dela, ela tem as preocupações dela com relação a isso, né? Mas eu tenho que respeitar o tempo dela e ela, por outra vez, respeita a minha, como se diz, eu sou mais tranquilo nessas questões, ela consegue respeitar esse ponto meu e eu, do outro lado, tenho que respeitar e entender o ponto de vista dela em meias situações. Por quê? Se eu quiser sempre ter a razão e não levar em consideração o que ela sente, o sentimento dela, o que ela passa no coração dela, vai gerar conflito dentro do meu lar. Vai gerar um conflito entre eu e ela. E isso não é bom, porque o conflito do marido e da esposa dentro da casa, os filhos próximos, vendo aquela situação, vai gerar um temor no coração dos filhos. Porque a pior coisa que existe para uns filhos é quando os pais estão discutindo à sua frente, a instabilidade, a insegurança que acaba passando no coração do filho. Então, saber respeitar o tempo do outro, o coração do outro, o sentimento do outro, quando marido e esposa, é importante. E a gente tem que levar isso muito a sério. Lauro, e vale lembrar também que os nossos filhos, né, para os casais que têm filhos, o filho ele aprende mais olhando o que nós fazemos do que o que nós falamos. Então, nessa questão do respeito, a forma como você trata o seu marido e como o seu marido te trata é o que está ensinando o seu filho, não só para o presente, mas para o futuro. Como ele será como esposo e como a sua filha será como esposa, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com as nossas reações ao telefone, né? Em época de home office, onde muitas pessoas têm, às vezes, muitas reuniões ali durante o dia, a família toda está ouvindo o que você está falando. Então, desde cedo a gente ensina para o nosso filho, olha, tudo que você faz e tudo que você fala, tem uma única pessoa que vê tudo, que é Deus. Algumas coisas você consegue fazer escondido, né? Do papai, da mamãe, a esposa do esposo, o esposo da esposa, mas de Deus a gente não esconde nada. Só que agora, mais do que nunca, estando todos em casa, no mesmo ambiente, né? 24 horas por dia, nós estamos nos vendo o tempo todo. Então, as nossas atitudes, mais do que nunca, nós precisamos ficar atentos, né? Às nossas palavras, às nossas atitudes, aquilo que nós estamos passando para os nossos filhos, né? Então, a gente sempre fala aqui na igreja sobre as 5 linguagens do amor.
sobre a diferença de temperamento, né? Que o Marcinho bem trouxe. As pessoas são diferentes, as pessoas reagem aos estímulos externos de forma diferente, né? Então, uma outra dica que nós seguimos, e aqui na igreja já foi falado algumas vezes, né? Mas eu lembro mais do pastor Márcio falando na última pregação dele sobre desliguem o jornal, desliguem a TV. Então, a depender do que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa, e nós estamos permitindo que aquilo entre, porque somos nós que abrimos a porta para o bem e para o mal, para coisas boas e para coisas ruins. Então, eu desliguei o jornal lá em casa e deu um resultado tremendo, porque a gente só precisava saber, num determinado momento a gente percebeu isso nessa pandemia, aquilo que nós gostaríamos de saber. Então, nós preferimos ficar com informações que a gente achava que era mais importante. Eu, da empresa onde eu trabalho, são informações confiáveis, informações que eu necessito para o meu trabalho, da minha família e dos meus pastores. Fora isso, que diferença vai fazer na minha vida, né, eu ter todo o conhecimento técnico da pandemia? Então, a gente começou a selecionar as notícias, a gente começou a selecionar os programas, porque o que nós colocamos na nossa casa influencia diretamente na harmonia e no respeito também. E no comportamento das pessoas, né? Exatamente. Eu acho que só para a gente finalizar esse assunto, acho que uma das principais acontecimentos também da casa, a hora que a gente percebe essa falta de harmonia, eu acho que é hora de um momento abrir o coração e pedir ajuda para o outro. Né? Pedir ajuda, reconhecer que eu não estou bem, eu preciso da sua ajuda. Isso pode ser de filha para mãe, né? de marido para esposa, principalmente. Às vezes, no meu caso, por exemplo, eu estou saindo para trabalhar normalmente. A empresa tomou todas as preocupações, então eu estou saindo e estou voltando com todo cuidado que eu posso, porque eu estou saindo, então eu tenho que tomar um cuidado com a minha família. Então, essa visão desse momento, eu estou cansado, eu estou nervoso, eu estou preocupado, eu acho que a gente também, a forma de respeitar o companheiro, é você também pedir ajuda na hora de um momento difícil. Você pode pedir ajuda para os seus colegas, para os seus entes queridos, para os seus líderes, para os seus pastores e principalmente dentro das nossas casas, reconhecer que precisa do outro. Então, essa forma de companheirismo dentro de casa se torna um ambiente mais confiável e mais harmonioso, confiando mais no outro. E se porventura em algum momento um dos dois, ou marido ou esposa, ou pai com filho, ou filho com pai, passar do limite daquilo que é o normal, que a gente entende como normal, existe uma coisa que é chamar, me perdoa, eu errei, preciso reconhecer aonde errou, pedir o perdão, para que a harmonia seja restabelecida. Isso é um fator importante, e a humildade em reconhecer quando errar é fundamental, porque isso deixa o relacionamento do casal em paz, em equilíbrio, o relacionamento com os filhos em equilíbrio, e isso traz a tão necessária harmonia, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Principalmente nesse momento porque é um momento crítico, mas a harmonia deve existir no nosso lar sempre, né? Esse é o que nós ensinamos e que nós cremos, que com a mão de Deus, as nossas vidas, com os princípios cristãos dentro do nosso coração, éticos e morais corretos, a gente consegue viver em harmonia, né? A gente consegue viver de forma harmoniosa dentro do nosso lar. É isso que nós queremos, né? O lar tem que ser, como o pastor Marcinho disse, um pedaço do céu, né? Um pouquinho do céu dentro da nossa casa. A gente passa bastante tempo com os filhos em casa, então aumentou esse contato. Mas quais as vantagens que nós aprendemos com isso? Quais os pontos bons disso, né? O que nós temos tirado de vantagem disso? Será um momento que nós estamos sentando junto à mesa, conversando com nossos filhos, batendo um papo de forma descontraída, tentando chegar no coração, entender alguma coisa que está passando dentro da mente dele, do coração dele. Será que em algum momento a gente está podendo fazer uma brincadeira que de repente lá atrás a gente não podia fazer, jogar um jogo de tabuleiro, ou jogar um videogame com o filho, né? Tá mais próximo com o filho. O que vocês têm conseguido aproveitar desse momento de forma oportuna,
que em outro tempo você não conseguiria enxergar essa oportunidade? Olha, Laura, em casa, tirando a parte escolar, né, que eu acho que isso merece um programa exclusivo para a gente falar como é que está sendo essa fase toda, se der tempo talvez a gente chegue nesse assunto também. Foi uma oportunidade, estou falando de um filho que convive conosco há 11 anos e um filho que convive conosco há 7 anos. Então, eles já na sacola, né, na sacolinha deles, no almoxarifado moral, né, que é um termo que a gente usa muito aqui na igreja, né? O quanto o almoxarifado do seu filho, o que você está colocando lá dentro? Então, depois, passado ali as 2 primeiras semanas, que eu acho que foram as semanas mais turbulentas, né? Nós imaginávamos lá onde eu trabalho, a gente pensava assim, não, daqui 15 dias a gente volta, né? Então, a gente sempre achou que era uma coisa leve. Passado esse momento mais turbulento, nós conseguimos perceber assim, vamos testar se tudo aquilo que nós colocamos no almoxarifado oral do nosso filho, se tudo aquilo que a gente foi abastecendo na sacolinha deles, realmente foi inculcado, que é outra palavra que a gente adora no ministério, né? Inculcar no coração dos nossos filhos e na cabecinha dos nossos filhos a nossa identidade familiar. Então, nós aproveitamos a oportunidade para verificar nas brincadeiras, no momento que estava assistindo, no momento que estava numa refeição, no momento que a mamãe está trabalhando, o papai também está trabalhando. Nós já tinham entendido qual era o comportamento aceitável para uma família cristã, para uma família com uma identidade muito bem estabelecida e resolvida. E aí nós percebemos que tínhamos muitas coisas para trabalhar ainda. Percebemos que tinham muitas coisas bacanas, que realmente estavam ali no almoxarifado e que, quando necessário, eles conseguiam ir lá e puxar. Mas nós aproveitamos a oportunidade para rever algumas questões. Então, nós damos graças a Deus que tivemos essa oportunidade de vivenciar ali o dia todo, o período todo com eles, comportamentos que nós olhamos e falamos, é necessário trabalhar esse tipo de comportamento. E estamos trabalhando, né? Eu acho que isso nunca termina, nem quando casa, né? Minha mãe fala que filho casado, trabalho dobrado, mas embora eu acabei a minha tarefa, não é isso. Mas nós estamos vivenciando essa etapa, assim, de ver o que nós já tínhamos colocado no almoxarifado e o que está faltando, o que precisa ser revisitado, o que precisa ser aprimorado, né, dentro do coração deles. E aí temos vários exemplos que poderíamos ficar aqui a noite toda, porque é muito tempo, né, gente? 130 dias, o Marcinho falou, né? 130 dias, todos os dias convivendo. E por que foi uma oportunidade? Porque eu, particularmente, trabalho fora. Eu fico 8 horas fora todos os dias. Então, normalmente, quando eu saio de casa, meus filhos estavam dormindo. E quando eu chegava, eles tinham acabado de chegar da escola. E eu estava muito cansada também. Eu queria comer, dormir ou comer. E aí tinha uma atividade externa, né, normalmente da igreja. Então, nós não tínhamos muito tempo para poder avaliar ali a nossa rotina familiar. Como o Marcinho falou isso no começo também. A gente estava numa rotina meio louca, assim, né? Então, eram muitas atividades, muitos cursos, muita coisa para fazer. A gente achava que ter uma agenda cheia talvez fosse sinônimo de coisa boa, né? Olha, a gente tem um monte de coisa para fazer, né? E aí acabou tudo, né? Para os treinamentos externos, para os cursos, para os esportes. Então, parou. E aí a gente passou a ter tempo, né? Eu e a Feira, a gente estava falando assim, que tempo bom que nós arrumamos para ler, para tirar todos os livros das estantes, né? Então, isso foi ótimo, assim. Eu acho que o maior exemplo que eu tenho nesta pandemia, que eu gostaria de citar aqui, é que meu filho de 7 anos está na fase de alfabetização e eu pude ser a pessoa que viu ele ler pela primeira vez e ler a Bíblia. Gente, isso não tem preço, assim. Então, tem muita coisa boa nessa pandemia, mas a gente tem que saber ter um olhar crítico, criterioso, né, para identificá-las e ser agradecidos, né? Agradecidos pela saúde, pela paz, pela harmonia, pelo respeito, pela nossa casa, pela nossa família.
é bem colocado, né, esses assuntos, até porque aqui a gente está falando de diferenças de filhos, de idades, né? A Ana com 7, 11, a gente tem a Gabriele com 15, a Ana Beatriz de 18 para 19, e tem o sobrinho Davi de 4 e a Júlia de 7. Então, e convive tudo com a gente, né? A gente tem relacionamento com todos. Mas esse momento que a gente estava nesse ritmo acelerado, alucinante, eu não conseguia jantar todos os dias na minha casa no horário que a família conseguia. Eu chegava, tinha que sair. Ou não chegava e todos já tinham jantado. Hoje não. Hoje eu consigo sair do trabalho, aí chega em casa, a janta está pronta, a gente toma banho, nós oramos junto na mesa, conversamos na mesa, aproveitamos o tempo da janta para colocar algumas conversas, né, alguns assuntos em dia, né, acompanhar a Ana Beatriz na faculdade, que ela está tendo aula online todos os dias, o dia todo, acompanhar como que está, como não está. E há 132 dias atrás nós não conseguíamos fazer isso. Então, uma oportunidade de, com menos tempo, nós ter um maior acompanhamento dos nossos filhos, né? Por que eu falo menos tempo? Porque antes nós não tínhamos tempo nenhum. Hoje nós temos menos. Comparado com o que a gente tem hoje, né? E no meu caso, trabalhando o dia todo. Mas nós conseguimos fazer um acompanhamento, né? Com a esposa, como que foi, como que está. Você tem esse tempo, antes nós não tínhamos. Então, assim, criou-se uma oportunidade também desse acompanhamento mais próximo, né? Desse feedback mais próximo, como que nós estamos convivendo um com os outros, né? Esse balanço é importante. Esse balanço, entender, colocar na balança esse equilíbrio. Tudo aconteceu num momento que Deus permitiu que acontecesse para que todos nós pudéssemos refletir naquilo que nós estávamos vivendo. Será que se nós estivéssemos naquele ritmo acelerado, como que nós estaríamos hoje? E aí você comentou dos livros, né? O ano passado eu tinha uma meta de ler 6 livros. Aí eu estava no último ano de seminário, estava uma loucura, eu não consegui ler os 6 livros, né? Eu consegui ler 4 livros e mais livro do seminário. Esse ano, eu com a minha filha, a gente está, né? Quantos livros você já leu? Não dá para comparar com ela, porque ela é uma expert em leitura, né? Ela acho que já leu 18 livros esse ano. E aí eu falei assim, mas eu já concluí o 7º. Ou seja, mais do que eu tinha, né, pretendido ano passado. Eu já li 7. E eu quero ler até o final do ano, mais um por mês, chegar em 12 livros até o final do ano. Então, sim, é um momento de oportunidade, de se relacionar entre família e, lógico, o relacionamento com Deus nesse tempo de isolamento, né, de confinamento, a gente crescer e se ter mais intimidade com Deus. Eu acho que uma grande oportunidade para todos nós reconhecermos, se reconciliarmos e termos mais intimidade com Deus. Esse é um ponto, eu acho, criterioso para nós analisarmos a nossa balança, como que está a nossa vida nesse período de relacionamento. Eu acho que tô ganhando de você na leitura esse ano. Beleza, acho que hein? eu tô com 9, hein? Benção, Eu hein? tô indo pro 10. Eu vou chegar lá ainda. Vai chegar lá. Eu vou chegar em 12, se Deus quiser. Não, até o final do ano tem que chegar uns 15. Bom, a gente fala muito da importância de fazer uma refeição junto, da família sentar à mesa, né? Seja o momento do café da manhã, o almoço, o jantar. A gente reforça muito essa situação, ou essa oportunidade, na verdade, porque realmente é um momento que a gente pode conversar em família, né? Nesse momento, às vezes o nosso filho pode abrir o coração, ele está precisando de um conselho, de uma orientação. Às vezes a gente pode contar um fato que aconteceu com a gente. Esses dias eu comecei a conversar com a minha filha depois do jantar, coisas assim de histórias de... Na verdade foi sobre
a guerra dos 6 dias, dos 7 dias de Israel, lá com o Egito, a gente chegou nesse assunto e começamos a conversar, né? Para mostrar, assim, que muitas coisas que a gente aprende na escola, às vezes eles contam de uma forma, como que eu posso dizer, didática, e não consegue aprofundar muito em detalhes. E nós, como pais, às vezes podemos esmiuçar um pouquinho mais, conversar um pouco mais e procurar entender o que está passando, às vezes, na mente dos nossos filhos, né? Principalmente, por exemplo, minha filha está no 2º ano do ensino médio. Muitas informações vêm das escolas, não estou dizendo da escola específica da minha filha, mas os ensinamentos das escolas, de uma forma geral, elas acabam confundindo, muitas vezes, as crenças dos nossos filhos, né? Acaba deixando nossos filhos um pouco confusos, essa seria a palavra, um pouco confusos. E nós podemos aproveitar essas oportunidades de estarmos sentados à mesa, uma oportunidade de sair com o filho, dar uma volta de bicicleta, por exemplo, e poder entender o que passa com ele e mostrar o nosso lado, como a gente vê, como a gente enxerga o mundo pela ótica cristã, não deixar que certas coisas venham abalar a fé e a estrutura dos nossos filhos. Então são momentos importantes. Além do que é um momento do casal também conversar, sentar à mesa. Às vezes a esposa precisa conversar um determinado assunto com o marido, que naquela correria, às vezes, ele está falando, a esposa está falando alguma coisa, e o marido está saindo, não está dando atenção, né? E às vezes sentado na sua mesa, um com o outro, é um momento de conversar, de que possa ser mais direto o assunto, né? Uma coisa mais objetiva, mais correta, mais clara entre o casal também, né? Então, existe muitas oportunidades. O pastor Márcio contou uma história para mim. História não, é algo que ocorre na vida dele, né? Agora, todo dia ele diz que à tarde ele está aqui na igreja às vezes, mas ele sai em determinado horário, porque os meninos, e eu não sei se a menina também, né? Mas os meninos ficam, a Esther, né? Se ficam esperando para tomar o café da tarde. Então, eles já esperam o pai para tomar o café da tarde. Então, eles já sentam à mesa e esperam aquele momento. Então, é algo importante, é algo que vai ficar gravado no coração e na mente dos filhos. E aproveitar esses momentos, né? Existe casos de amigos nossos que a gente acompanha, né, de forma, às vezes no comentário, às vezes até no Facebook, a gente vê de que a família toda está dando uma volta de bicicleta, pedalando. Então você vê a família saindo junto, passando um momento agradável junto. Então, coisas que de repente, em outro momento, não seria possível. A gente não ia conseguir ter essas oportunidades, né? Isso é a gente saber aproveitar os detalhes, as pequenas coisas e tirar um bom proveito disso. Amém? Aí tem um ponto aqui que muitas vezes quando nossos filhos ou todos nós estamos em casa, a gente descobre que a nossa casa se torna um pouco pequena, né? Até foi um comentário que a Ana Paula fez, né? Que a nossa casa se torna um pouco pequena porque é todo mundo no mesmo espaço, no mesmo tempo, fazendo atividades diversas, né? São muitas coisas. É um estudando, o outro estudando, um trabalhando, o outro também tendo que trabalhar, às vezes cozinhando, né? Então, a casa ela se torna um pouco pequena. Como ajustar isso? Como fazer que não seja, a casa não se torne um negócio turbulento, mas se torne um lugar agradável? Porque eu me lembro muito bem do pastor Djalma, isso gravou no meu coração. A casa tem que ser um lugar agradável para todos da família. Não é só para o pai, não é só para a mãe, não é só para os filhos. A casa tem que ser agradável para todos. E nesse momento, como tornar a casa agradável? Então, eu gosto muito desse tema, né? Acho super legal e aí eu tenho uma historinha para contar, né? Sabe aquele velho ditado? Casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? O maridão aqui trabalha com projeto de arquitetura, né? Vive fazendo projetos aí para muita gente. E aí nós descobrimos que os nossos móveis estavam desproporcionais para o tamanho da nossa casa. Então, num primeiro momento, a gente imaginou, nossa casa é pequena para 4 pessoas. Ao rever algumas atividades, algumas coisas, aí vai ele fazer projeto da casa, nós descobrimos que reduzindo o tamanho dos móveis já seria uma mudança assim fenomenal. Então eu ganhei mais espaço na sala e eu não gastei nada não, viu gente? Nós não gastamos não, né? Estamos numa época de economizar também. Simplesmente trocamos, né? Então eu vendi um, comprei outro.
Nós tínhamos, por exemplo, no quarto dos meninos, que é um quarto pequeno para 2, uma bicama enorme, linda, mas que ninguém usava a cama de baixo, né? Então, aí eu comecei a pensar, por que a gente comprou essa bicama, né? E aí nós vendemos e compramos uma beliche agora, estamos esperando chegar. Então nós descobrimos assim que pequenas mudanças, às vezes, no nosso lar, e eu acho que foi até o Marcinho que falou isso também antes, quando nós estávamos conversando, é assim, acho que muitas famílias usaram essa estratégia de mudar uma cor da casa, de mudar um quadro, de fazer uma repaginação ali nos móveis, né? Já deu uma ajuda, sabe? Montar uma horta, fazer alguma coisa que estava na ideia, mas que não saía, né, do papel, porque não tinha o tal do tempo, né, tão necessário. Então, isso nos ajudou demais. E coisas que a gente conversava muito no ministério, né? O quanto a casa ela precisa ser prazerosa não só para os adultos da casa, mas também para as crianças. Aí o pastor Wellington, no último culto com as crianças, me fala assim na hora do culto: não, a criança pode pular no sofá. Meu filho me deu uma olhada assim de canto, viu, pastor Wellington? Porque lá em casa, né, não pode pular no sofá. Mas eu entendi a brincadeira que ele fez, depois eu expliquei para as crianças também. Acho que a gente tem, o respeito é isso, né? Cada casa tem uma estrutura, cada casa tem um combinado. Mas, por exemplo, o Dani, que é o mais novo, eu sei que muitas famílias fizeram isso, começou a fazer barraca pela casa toda. E começou a escolher lugares diferentes para estudar. Ele é mais agitado, tem um temperamento diferente. E ao construir a barraca, o que ele precisava para fazer a barraca? Lençol, travesseiro, sofazinho, a almofada do sofá da varanda. E aí eu parei para pensar, tá bom, usa o lençol, usa o travesseiro, usa o sofá. Então, ele e os vizinhos, né, os nossos amiguinhos ali, como eu moro nas casas que são bem próximas uma da outra, os vizinhos, né, todo dia de manhã toca lá, Dani, já está na hora de brincar. Eles ficaram dias naquela barraca, né, decorando a barraca, usando os meus utensílios, os nossos utensílios domésticos para montar a barraca. Então, daqui a pouco eu vi a minha florzinha estava dentro da barraca, um utensílio ali da cozinha estava dentro da barraca, o porta-retrato da sala estava dentro da barraca, até que ele resolveu que ele ia ter aula dentro da barraca, né? Então, no nosso caso, acho que essa é a dica, assim, né? Deixa a sua casa, né, ser alegre, né? Se você tem filho, claro. Aproveite essa oportunidade. Lembre que a criança está sendo muito criativa nesse momento, né? Ela está ali naquele mundo da fantasia, criando, recriando coisas. Isso ocupa tempo, porque enquanto ele estava ali montando a barraca, nós estávamos trabalhando e despreocupados, porque ele estava ali em segurança, né? Dentro de casa mesmo, no máximo ali na varanda, na garagem, montando ali a sua barraquinha. Então, para nós, isso super funcionou. Se a gente for pensar pelo lado da criatividade, a gente pode pensar em ser criativo tendo um tempo de qualidade ao mesmo tempo, né? Onde dá o complemento disso aí. Porque muitas vezes nós temos projetos que estão na gaveta que a gente nunca conseguiu tirar, né? Muitas vezes nós sonhamos em fazer algo na nossa casa que nunca dava tempo para fazer. Muitas vezes, para aquelas pessoas que, por exemplo, têm um quintal, por que não fazer um balanço lá, né, para as crianças brincarem? Aqueles que têm uma árvore, por que não fazer uma casinha? Né? Aqueles que têm um espaço, por que não fazer uma horta para cultivar que as pessoas, todos na casa, não possam se relacionar? Quem mora em apartamento, por exemplo, por que não redecorar um cômodo, né? Enfim, fazer algo sempre diferente. Receitas, né? A Adriana gosta de fazer receita lá em casa lá, né? Virou, mexeu, amor, fiz uma coisa diferente, estava lá na internet, vi, tô fazendo. E aí, a Ana Beatriz está lá participando, eu sempre participo na hora de comer, eu participo, né? Mas ela participa lá com a Ana Beatriz de fazer as coisas. Então, assim, a gente ser criativo e aproveitar esse momento de criatividade para fazer um momento de qualidade, né? Seja assistir filme junto, seja assistir uma série juntos, né? Seja brincar juntos, né? Esses dias nós brincamos de stop, coisa que nós não fazíamos há anos. Antiga. Né? Stop. E a Adriana é muito boa nisso, não dava. As meninas falavam,
Mãe, que isso? Não deu nem tempo de eu preencher o terceiro quarto. Mas por quê? Porque ela relembrava aquilo que ela brincava. Então, ou seja, a gente também trouxe um momento de felicidade, de alegria, sendo criativo de uma forma simples. E isso leva em consideração o espaço na casa. Você acaba ocupando o espaço, fazendo atividades que todos possam interagir, que todos possam estar inclusos, né, e participativo de forma diretamente naquilo que for determinado para fazer. E essa interação, às vezes, por exemplo, aquelas crianças que forem maiores, por exemplo, pode ter alguma rotina meio certa na casa, os maiores podem ficar com a arrumação dos quartos, né? Em cuidar dos pets, para quem tem animais em casa, né? Fazer uma escala, quem pode ajudar na cozinha hoje ou não. Ou seja, isso também se acaba não ocupando o espaço físico constante, uma pessoa só, mas fazendo essa rotina virar e todos sejam participativos, todos possam compartilhar ideias e todos possam, no final do dia, ser inclusos naquilo que a família propôs a fazer. Né? E eu antes não tinha tempo para assistir filme, nada, e nessa pandemia eu com a minha esposa conseguimos assistir pelo menos uns 6 filmes juntos aí com as meninas. Então a gente tem esse momento também de qualidade que é importante, né? O culto devocional em casa, né? O culto doméstico em casa, que é super importante. A gente usa esse tempo e esse espaço também para a gente possa administrar de uma maneira feliz, alegre, né? E que venha tudo se encaixar, que todo seja um ambiente saudável para a família. Isso é muito bom, muito importante que a nossa casa seja um ambiente saudável e que todos cooperem também, né? Na hora de cooperar, que todos possam ajudar para que o tempo seja disponível para todos possam participar às vezes das brincadeiras, assistir um filme junto, então ajudar às vezes a mãe em alguma tarefa, ajudar numa arrumação, acaba sobrando tempo para que todos possam participar junto de alguma atividade. Bom, pessoal, o nosso papo aqui está muito bom. Mas nesse momento nós vamos fazer um intervalo, você em sua casa fica com louvor e logo nós retornaremos para fazer nossas considerações. Deus abençoe. Aleluia. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Vamos cantar? Tudo foi criado por Ti, nós também para Teu louvor. Quero sempre Te exaltar, pois és fiel a mim, pois és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus.
de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também para teu louvor. Declara: quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Declara com fé: nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Não, 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 não. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Oh, aleluia. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Aleluia. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estamos de volta aqui. Eu agradeço a vocês que esteve com a gente, nos acompanhando, a nossa conversa, o nosso debate aqui sobre alguns temas relacionados à família, convivência familiar, a boa convivência familiar, a convivência que é agradável para todos na casa, né? Para o casal, para o marido, para a esposa, para os pais com os filhos, dos filhos com os pais, né? Essa convivência é muito importante. É importante a gente lembrar que temos que ter uma convivência muito especial também com o nosso Deus, né? Então, todo dia, ou você tem que ter um tempo que você e a sua família possa guardar e reservar para você ter essa convivência com Deus também. Guardar um momentinho para que você possa fazer a sua oração, para que você possa ler a sua Bíblia, a sua família faça o seu devocional também. Pode ser separado, às vezes o filho faz um, a filha faz outro, mas que tenha o seu momento particular com Deus. Nós estamos aqui agora para fazer as nossas considerações finais em relação à nossa conversa aqui. Pastor Marcinho, o que você diz do que nós conversamos hoje? Eu acredito que a gente conseguiu trocar algumas experiências, né, diferentes do que aquilo que nós... Porque aqui é o nosso dia a dia, isso aqui é o nosso convívio familiar, é o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, e eu acho que serve como um aprendizado para as nossas vidas, que nós precisamos valorizar a nossa família em primeiro lugar. Nós precisamos valorizar nós como sermos bons filhos, bons pais, bons funcionários, bons líderes, quem é líder, bons liderados, porque nós precisamos valorizar, né, ter esse valor constante, de valorizar o próximo, de valorizar a esposa, de valorizar o marido, de valorizar os filhos. E eu termino na minha parte, na consideração final, o espírito de gratidão tem que estar todos os dias dentro da nossa vida. O espírito de gratidão. Deus tem cuidado de nós, Deus tem estendido as mãos sobre as nossas vidas, né? Deus tem cuidado e nos protegido. Lógico, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, diz a palavra de Jesus, para as nossas vidas. Então, se nós vamos passar por dias difíceis, dias aflitos, que nós viemos confiar no Senhor, que nós viemos estar debaixo da tua mão, da tua direção, e lógico,
firmes em famílias, constantes em famílias, para que nós venhamos passar essa fase difícil, ou aqueles que estão passando essa fase difícil, juntos, venham estar unidos em família. Essa é a minha consideração final nessa noite. Quero agradecer imensamente esse primeiro programa, esse primeiro bate-papo espontâneo, gostoso que nós tivemos aqui. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição do Ministério nos próximos convites também. Deus abençoe, né, o nosso ministério. Deus abençoe a vida do pastor Lauro, da Fernanda e toda a família e da nossa igreja que está nos proporcionando a essa oportunidade de poder contribuir e aprender também do nosso dia a dia. Muito obrigado. Bom, Lauro, para nós também foi um privilégio, assim, temos, como o pastor Marcinho falou, somente agradecimentos, né, a fazer a nossa igreja, por tudo que foi planejado, remodelado e criado, né, de novo durante essa pandemia, para que nós, como família, dentro da nossa casa, pudéssemos enfrentar, né, toda essa crise, toda essa pandemia e estarmos aqui hoje. Eu queria dizer que nós não somos uma família perfeita, nós somos de carne e osso, né? Temos aí todos os nossos conflitos, mas o foco hoje era justamente a gente falar sobre o que deu certo. E se isso deu certo, é porque nós tínhamos uma base. Nós tivemos ensinamento, nós tivemos um pastor, uma igreja que cuidou, um ministério que cuidou de nós. Mas e se você aí na sua casa está se perguntando agora, como é que eu faço para dar certo também? Não dá mais tempo. Já fiz tantas coisas. A palavra recomeçar talvez seja a palavra que mais foi utilizada durante esse período de pandemia. Recomece. Recomece orando, recomece pedindo a Deus que Ele te perdoe. Recomece conversando com a sua família, pedindo perdão pelos seus erros junto à sua família e replanejando. Refaça os seus planos, escreva os seus planos. Só isso, que é muita coisa, com certeza começo. Mas como ministério, a gente também não poderia deixar de recomendar que você procure mais bibliografia sobre os assuntos que foram tratados aqui. Nós temos muitos livros, muitos cursos, mas nesse momento a gente queria te indicar alguns títulos. Nós temos aqui uma coleção que se chama Coleção da Tia Ana. São 5 livrinhos super pequenininhos. Eu confesso que eu li em cada livrinho desse em 40 minutos, não no mesmo dia. Eu aproveitava enquanto meu filho estava na aula de futebol e eu tinha que ficar esperando ele para ler. Esses 5 livrinhos não é propaganda, viu, pessoal? Porque nós temos ali na mesa outros livrinhos, outros livros, né, que a Fer trouxe, que nós conseguiríamos ficar aqui indicando para vocês, mas para hoje a gente selecionou esses 5 livrinhos, que é uma coleção super bacana, de uma leitura super rápida, que fala sobre as 5 linguagens do amor. Porque hoje a gente falou muito sobre respeito, sobre harmonia, sobre como transformar o nosso lar num cantinho do céu. Adorei essa frase, né? O nosso lar é um cantinho do céu. E a nosso lar começa sendo um cantinho do céu quando eu entendo o meu esposo, quando eu entendo os meus filhos. As 5 linguagens do amor, ela te dá uma noção de como o seu esposo entende o amor, de como seus filhos entendem o amor. Então a gente acha que esses livros vão ajudar vocês aí. Para quem tem dúvida ou não conhece o tema, a internet também tem muita coisa sobre as 5 linguagens do amor. Comece estudando sobre isso, com certeza vai fazer a diferença no seu lar. Eu lembro que em um dos cursos que nós estávamos ministrando, um casal da nossa igreja, quando nós ministramos a aula sobre as 5 linguagens do amor, falou assim, depois, né? Eles me contaram que não tinham acreditado muito que isso ia funcionar. Mas mesmo assim, como fazia parte do curso, colocar em prática, eles colocaram. E aí nós tivemos a grata felicidade de ouvir o testemunho antes do final do curso, de que não só funcionou, como fez total diferença na casa deles. Então experimente recomeçar daquilo aonde você acha que você precisa. E as 5 linguagens do amor pode ser um bom começo, como eu já falei. Obrigada, gente. Obrigado por esse papo, obrigado pela oportunidade e por ter trocado as experiências. Porque tem muita coisa que às vezes a gente quer deixar só dentro da nossa casa, né? Mas nós acreditamos, como família e como ministério,
que as nossas experiências possam impactar a vida de outras pessoas positivamente. É só isso que a gente gostaria, né? Que Deus possa usar as nossas experiências para impactar positivamente a vida de outras pessoas. Obrigada, Laura. Eu agradeço a participação de vocês, pastor Marcinho, Adriana, Ana Paula e Reginaldo. É muito gratificante a gente ouvir de pessoas que convivem com a gente a realidade da sua casa, da sua família, e poder transmitir para as pessoas que estão nos ouvindo, para elas também poderem entender que a nossa vida é tão normal como a vida de qualquer um, de qualquer casal, de qualquer família. E nós vivemos da mesma forma, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas limitações, mas nós temos buscado auxílio nos lugares onde nós podemos encontrar, recursos como a igreja pode oferecer muitos recursos para que você tenha uma orientação melhor, uma dúvida que você tem no seu casamento, uma dúvida com relação até à questão financeira. A igreja proporciona tudo isso através dos cursos que o ministério oferece, né? E da conversa de hoje, algumas palavras que a gente pode gravar, que ficou gravada, que a harmonia é uma palavra boa, o perdão é uma palavra boa para você guardar, né, no seu coração, a gratidão, o respeito é uma palavra muito boa, o pedacinho do céu, né, o cantinho do céu, o seu lar, né, o seu lar ser um local de alegria para os seus filhos, a gente poder ver o sorriso dos filhos, né, no momento assim de tanta dificuldade, de tanta ansiedade, de tanta incerteza, a gente poder chegar em casa e ter os nossos filhos sorrindo, brincando, estando alegre, isso é gratificante, isso é louvável, na verdade. A gente tem que preservar e trabalhar para que isso realmente aconteça na nossa família. Então, isso aqui tudo que a gente conversou para a gente mostrar para vocês que nós somos iguais, né? E nós desejamos que você tenha uma vida plena na presença de Deus, que você possa ter aproveitado cada conversa que nós tivemos aqui, que cada assunto que nós conversamos aqui, que um pouquinho que você pegar, falar, isso eu posso aplicar na minha casa, isso dá para aplicar, isso não dá, talvez você não consiga aplicar tudo, mas aquilo que você conseguir aplicar na sua casa, na sua família, pode ser útil e pode melhorar o seu relacionamento com os seus filhos, o seu relacionamento com o seu marido, com a esposa, o seu relacionamento com Deus. E esse é o propósito que nós temos no nosso coração, ajudar vocês a melhorar e ajudar os casais, as famílias a melhorarem os relacionamentos delas em todas as esferas, né? Eu gostaria de orar com vocês, né, nesse momento e apresentar diante de Deus todas as nossas famílias, né? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por estarmos essa noite na Tua presença, agradecemos por essa oportunidade, meu Deus, de podermos ministrar, falar da Tua palavra, falar dos ensinamentos que o Senhor proporcionou aos nossos corações, às pessoas que estão ouvindo, Pai. Que essas pessoas possam aproveitar um pouquinho que seja daquilo que nós conversamos, mas que haja transformação, que haja mudança onde for possível, e que o Senhor trabalhe, Pai, em cada lar, que o Teu Espírito Santo, Pai, que é poderoso, é soberano, esteja em cada família, que cada pessoa possa sentir a alegria de estar em sua casa com seu filho, a alegria de estar em sua casa com seu esposo, com a sua esposa, sentir o prazer, Pai, não sentir pesar, mas sentir a alegria de poder estar mais tempo em seu lar, tirar o grande proveito, Pai, desse momento, que é um momento único, que um dia vai passar, logo nós estaremos normal, ou quase normal, mas isso tudo, a forma que está, vai passar, e que nós possamos guardar momentos bons, momentos alegres e saudáveis para nós e para a nossa família. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos hoje e pela oportunidade de podermos falar de forma tranquila e alegre sobre os ensinamentos que o Senhor fez para nós, Pai. É em nome de Jesus que nós louvamos ao Senhor e agradecemos por essa noite. Amém. Não posso deixar de lembrar o nosso pastor Silas, né, que é o pastor da nossa igreja, é quem é o pastor, nosso pastor, né? Eu sou pastor do ministério, mas ele é o pastor da igreja, é o pastor responsável pela essa igreja, pela oportunidade que ele está proporcionando para nós, né? Isso é um motivo de gratidão, porque nós temos por ele, pela vida dele e pela vida da família dele. Eu quero convidar você, né, que esteve com a gente, que gostou, que curtiu esse momento, né, que você possa deixar ali o seu curtir, seguir a gente nas redes sociais, que você deixe a sua pergunta, né? Depois a gente vai poder buscar a sua pergunta, entender um pouco melhor quais são as necessidades que vocês têm, quais são
os anseios que de repente você tem e você quer saber, deixa a sua pergunta, deixa a sua sugestão e numa outra oportunidade a gente pode tratar desses assuntos. Mas eu quero já convidar você, na próxima semana, a estar conosco novamente. Nós iremos dar continuidade a esse assunto, nós não conseguimos finalizar, tem muita coisa ainda para a gente conversar, e na próxima semana estaremos aqui reunidos. Eu conto com você, aguardo a sua presença e que Deus possa abençoar a sua vida. Assim como Ele abençoa nós que estamos aqui, as pessoas que estão nos bastidores, que Ele possa abençoar a sua vida e o seu lar na sua casa. Que a graça de Deus, o amor de Deus, a paz e a alegria esteja sempre presente na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua família. E aonde você for, que haja paz, haja alegria e confiança em Deus. Ele cuida. Deus cuida da gente, mesmo em momentos difíceis como estamos enfrentando, momentos de luta, mas Deus está com a gente, confie nele, tudo vai passar e todo momento vai ficar bem, cremos isso em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, até a próxima semana.